João capítulo 10, do primeiro verso ao verso de número 30. Todos encontraram aí? Diz assim o texto: Eu lhes asseguro que aquele que não entra no aprisco das ovelhas pela porta, mas sobe para o outro lugar é ladrão e assaltante. Aquele que entra pela porta é o pastor das ovelhas. O porteiro abre-lhe a porta e as ovelhas ouvem a sua voz. Ele chama as suas ovelhas pelo nome e as leva para fora. Depois de conduzir para fora todas as suas ovelhas, vai adiante delas e estas o seguem, porque conhecem a sua voz. Mas nunca seguirão um estranho. Na verdade, fugirão dele, porque não reconhecem a voz de estranhos. Jesus usou essa comparação, mas eles não compreenderam o que lhes estava falando. Então Jesus afirmou de novo: Digo-lhes a verdade, eu sou a porta das ovelhas. Todos os que vieram antes de mim eram ladrões e assaltantes, mas as ovelhas não os ouviram. Eu sou a porta. Quem entra por mim será salvo. Entrará e sairá e encontrará pastagem. O ladrão vem apenas para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham plenamente. Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. O assalariado não é o pastor a quem as ovelhas pertencem. Assim, quando vê que o lobo vem, abandona as ovelhas e foge. Então o lobo ataca o rebanho e o dispersa. Ele foge porque é assalariado e não se importa com as ovelhas. Eu sou o bom pastor. Conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem. Assim como o Pai me conhece, eu conheço o Pai e dou a minha vida pelas ovelhas. Tenho outras ovelhas que não são deste aprisco. É necessário que eu as conduza também. Elas ouvirão a minha voz e haverá um só rebanho e um só pastor. Por isso é que o meu Pai me ama, porque eu dou a minha vida para retomá-la. Ninguém a tira de mim, mas eu a dou por minha espontânea vontade. Tenho autoridade para dá-la e para retomá-la. Esta ordem recebi de meu Pai. Diante destas palavras, os judeus ficaram outra vez divididos. Muitos deles diziam: ele está endemoniado e enlouqueceu, porque ouvi-lo. Mas outros diziam: estas palavras não são de um endemoniado, porque pode um demônio abrir os olhos dos cegos? Versículo 22. Celebrava-se a festa da dedicação em Jerusalém. Era inverno e Jesus estava no templo, caminhando pelo pórtico de Salomão. Os judeus reuniram-se ao redor dele e perguntavam: até quando nos deixará em suspense? Se é você o Cristo, diga-nos abertamente. Jesus respondeu: eu já lhes disse, mas vocês não creem. As obras que eu realizo em nome de meu Pai falam por mim. Mas vocês não creem porque não são minhas ovelhas. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. Eu lhes dou a vida eterna e elas jamais perecerão. Ninguém as poderá arrancar da minha mão. Meu Pai, que as deu para mim, é maior do que todos. Ninguém as pode arrancar da mão de meu Pai. Versículo 30. Eu e o Pai somos um. Até aqui. Feche teus olhos mais uma vez. Ore ao Senhor. Senhor Deus, Pai, essa é a tua palavra. O Evangelho. A boa notícia, Pai, para os nossos corações. Essa tua palavra, Deus, ministrada pelo teu Espírito Santo é alimento para nós. Alimento para cada um aqui, Deus. Alimento para o Juliano, alimento para a Adriana,
para os futuros pastores, alimento para cada irmão, irmã presente aqui nessa celebração. Nós dependemos, Pai, do Teu Espírito Santo agora, para o entendimento da Tua palavra, o entendimento, Deus, da Tua vontade, da Tua orientação para cada um aqui, Pai. Por isso, Deus, faça a Tua vontade agora, diante da reflexão da Tua palavra. Essa é a minha oração, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, a gente está aqui num tempo de celebração e de festa, na ocasião da ordenação da pastora Adriana e do pastor Juliano. E em paralelo a isso, nós estamos aqui como igreja também, iniciando esse ano de 2015, olhando para Jesus, com o tema no nosso coração e no coração da igreja, conhecendo mais Jesus. E tentando conciliar essas duas ocasiões, eu gostaria de chamar o coração do Juliano e da Adriana para, nesse momento de ordenação e de início formal do ministério de vocês, pastoral, a olhar para Jesus e ter Jesus como um exemplo de pastor. E eu convido também toda a igreja, cada irmão e cada irmã presente aqui nessa celebração para fazer o mesmo. Olhar para Jesus e ver o que a gente pode aprender das palavras e das ações desse Jesus para as nossas vidas, para as nossas dificuldades, para o nosso dia a dia. Não há outro e não há outra referência para as nossas vidas, senão a pessoa de Jesus Cristo. E é debaixo dessa motivação que eu trago em pouco tempo aqui alguma reflexão da palavra de Deus para o coração dos irmãos. E para introduzir essa nossa conversa aqui, eu gostaria de perguntar para você se você tem alguma noção da diferença que há entre os termos autoridade e poder. Você deve saber qual que é a diferença entre a autoridade e o poder. O Max Weber, um autor de um livro muito conhecido, A Ética Protestante e o Espírito do Capitalismo, ele diz o seguinte sobre esses dois termos. O poder é a capacidade de obrigar, por causa de sua posição ou força, os outros a obedecerem à sua vontade, mesmo que eles preferissem não fazê-lo. Poder. A autoridade é a habilidade de levar os outros de boa vontade a fazerem a sua vontade. Autoridade. O poder é comprado e vendido, dado e tirado. A autoridade é a essência da pessoa. Ela está ligada ao seu caráter. O poder funciona, irmão e irmã, por imposição. E destrói os relacionamentos. O poder se preocupa com as tarefas. A autoridade se preocupa com as pessoas. O poder, ele pode até funcionar, só que ele não preserva os relacionamentos. A autoridade pode, às vezes, nem funcionar, mas ela preserva e conserva os relacionamentos. E é sobre isso que eu gostaria de falar na introdução dessa mensagem. A relação entre o poder e a autoridade. O poder que tem a ver com tarefas e instituições, e a autoridade que tem a ver com pessoas e relacionamentos. Há essas duas distinções na relação que as pessoas têm umas com as outras. De chefia, de autoridade, de quem manda e quem obedece. E é engraçado, irmão e irmã, que também quando a gente olha para a igreja, há duas maneiras da gente explicar e interpretar aquilo que é a igreja. Você sabe também. E você conhece essa distinção que a gente faz entre a igreja instituição e a igreja que é pessoas. E é engraçado que as mesmas variáveis que a gente utiliza para fazer a distinção entre poder e autoridade,
a gente também pode utilizar para fazer a distinção entre igreja, instituição, e igreja, pessoas. A igreja, instituição, ela está preocupada com tarefas, com estabelecimento de poder. A igreja, pessoas, ela está preocupada com relacionamentos. No exercício do nosso ministério pastoral, no exercício do ministério pastoral do Juliano, da Adriana, eles terão a possibilidade de fazer a escolha entre esses dois caminhos. Entre o caminho do poder e o caminho da autoridade. Na vida de cada um e de cada uma de vocês, por mais que às vezes seja difícil identificar esse cenário, vocês têm a possibilidade de fazer a escolha entre esses dois caminhos. Em diversos níveis da vida de vocês, das nossas vidas, a gente tem que fazer a escolha entre o caminho do poder e o caminho da autoridade. Na direção e na liderança da nossa família, por exemplo. Dentro do nosso ambiente de trabalho. Dentro da faculdade, em todos os ambientes que nós frequentamos, a gente pode estabelecer relacionamentos com as pessoas a partir de poder ou a partir de autoridade. E especialmente dentro da igreja, e especialmente na carreira pastoral, esse caminho, ele está muito claro e muito definido diante de nós. Essas duas possibilidades, a possibilidade do poder e a possibilidade da autoridade. Há uma escolha a fazer no nosso ministério pastoral. Se a gente vai seguir o caminho do estabelecimento de poder, se a gente vai colocar diante de nós como prioridade o estabelecimento de tarefas e o fortalecimento das instituições, ou se a gente vai colocar diante de nós como prioridade a relação com as pessoas e o pastoreio delas. E isso vai atestar a autoridade que nós temos, a relação que a gente tem que ter com as pessoas. Cristo, irmão e irmã, aí eu já vou entrar no texto que nós lemos. Cristo, ele também teve essas duas possibilidades. Cristo também, diante dele, ele também precisou escolher se ele se portaria diante das pessoas a partir do seu poder ou a partir da sua autoridade. A gente lê um texto, João capítulo 10, e João capítulo 10, versículo 1, não é o começo do texto que nós lemos. Eu não sei se você percebeu. O primeiro verso do capítulo 10 que nós lemos, quando Jesus fala que eu lhes asseguro que aquele que não entra no aprisco das ovelhas pela porta, mas sobe por outro lugar é ladrão e assaltante, na verdade é um meio de uma conversa que Jesus teve com alguns judeus. Se você perceber no final do capítulo 9, há, irmão e irmã, uma dúvida e um conflito. A dúvida que houve dos judeus motivou a palavra de Jesus no João capítulo 10 que nós lemos. E qual que foi a dúvida que alguns judeus tiveram e chegaram a Jesus e compartilharam? A dúvida é o seguinte: estamos nós cegos? Se você ler aí em João capítulo 9, versículo 40, foi esse o questionamento que alguns judeus eles tiveram e chegaram para Jesus, expressaram essa dúvida para Jesus, que motivou Jesus a falar o que falou no capítulo 10. A dúvida foi o seguinte: somos nós também cegos? E essa dúvida, irmão e irmã, foi gerada por um conflito anterior. Eu não sei se você se lembra de João capítulo 9, quando Jesus cura um cego de nascença. Você conhece essa história? Jesus, os seus discípulos, diante de um cego de nascença. E se você conhece um pouco da história do povo de Israel, você deve saber que a ideia que se tinha diante de uma pessoa cega de nascença é que essa cegueira era fruto de uma maldição divina, consequência de um pecado de seus pais ou de gerações anteriores.
Por isso é que quando Jesus chega diante desse cego de nascença, os seus discípulos chegam para Jesus e perguntam: quem é que foi que pecou, Jesus? Ele ou seus pais? E aí Jesus chega para os seus discípulos e fala: não foi os seus pais que pecaram, nem ele que pecou. Ele nasceu cego para que ele tivesse a oportunidade de glorificar a Deus. E aí Jesus, você sabe como que ele realiza esse milagre? Ele mistura saliva com areia. João capítulo 9 que está essa cena. Jesus ele mistura um pouco da sua saliva com areia, passa um pouco, que nem aquelas máscaras que as mulheres passam no rosto, sabe? Para sei lá o quê. Jesus já sabia disso lá atrás. Mas o resultado foi muito mais surpreendente. Ele faz lá uma máscara facial, aplica no cego e pede para o cego lavar lá no tanque. E aí o cego foi, lava os seus olhos no tanque e ele começa a ver. E aí as pessoas identificam o cego de nascença e percebem que o cego está curado. E de repente começa a existir um conflito entre as pessoas diante da cura desse cego. E as pessoas começam a se perguntar: não é esse o cego que andava perambulando por aí? Ele está vendo agora. Essa notícia da cura desse cego chega até os fariseus. E aí, esse conflito, ele se torna um conflito dentro do ambiente religioso da época. João capítulo 9, está tudo lá, depois você pode ler. Os fariseus ficam se perguntando se a cura desse cego veio de fato de Deus ou não veio de Deus. Porque para piorar, Jesus realiza essa cura num sábado. E sábado não podia fazer nada. E aí os judeus se perguntam: como é que pode acontecer isso? A cura de um cego que na verdade era amaldiçoado por Deus, e essa cura aconteceu num sábado. E as pessoas estão falando que o sujeito que curou esse cego é Jesus, o Messias esperado. Foi esse o conflito gerado. Os fariseus chamam o antigo cego para interrogá-lo. E perguntam para o cego: quem é que foi que te curou? O que é que aconteceu? E aí ele explica para os fariseus: eu encontrei Jesus e ele pediu para eu ele fez uma mistura com saliva e terra, passou no meu olho, eu fui lavar, eu só sei que eu fui curado. E os fariseus, alguns, duvidaram da cura e da legitimidade do milagre. Pediram para o homem chamar os seus pais. Ele chama os seus pais e os seus pais atestam que ele de fato era cego e que ele foi curado. Alguns acreditaram e outros não. E aí o cego sai da presença dos fariseus. E os fariseus ficam com essa dúvida no coração. Houve uma cura. Essa cura aconteceu diante de uma maldição divina. Era isso que eles acreditavam. E essa cura aconteceu num sábado. Não pode acontecer uma cura num sábado. E as pessoas estão falando que quem que realizou essa cura foi o Messias esperado, Jesus. Vocês entendem esse conflito que houve aqui no capítulo 9, irmãos e irmãs? Esse conflito aqui do capítulo 9, ele pode ser percebido em várias outras passagens dos evangelhos. Quando a legitimidade messiânica de Jesus é questionada. Se teve uma experiência que Cristo passou no seu ministério, foi essa. Do questionamento dos religiosos da época diante da sua autoridade messiânica. Será que esse aí, Jesus de Nazaré, nascido numa manjedoura, igual, é um de nós, será que esse aí é de fato o Messias?
diversas passagens, a gente pode encontrar a legitimidade messiânica de Jesus sendo questionada. E João capítulo 9 é mais uma dessas passagens. E João capítulo 10 é Jesus, de alguma forma tentando explicar para os judeus e legitimar a sua autoridade messiânica. Porque diante do conflito que houve acerca do milagre do cego de nascença, houve essa confusão entre os judeus. E aí Jesus, ele diz para aquelas pessoas que ele veio para curar os cegos e alguns não seriam curadas, continuariam cegos pelo resto da vida. E aí que surge a dúvida de alguns judeus: estamos nós também cegos? E aí que Jesus começa a responder esse questionamento em João capítulo 10. Jesus, irmão e irmã, Juliano e Adriana, ele teve a possibilidade de se colocar diante desses questionamentos de duas maneiras: pelo seu poder ou pela sua autoridade. Lá atrás, na experiência de Cristo no deserto por 40 dias, o diabo tentou Jesus para que ele se estabelecesse diante das pessoas pelo seu poder. Não foi? Jesus nunca fez essa escolha. Jesus nunca trilhou o caminho do estabelecimento de poder. Os religiosos, os fariseus, eles esperavam o Messias do poder. Eles esperavam alguém que viesse e se colocaria diante dos nomes com o seu poder. Por isso que, por diversas passagens nos evangelhos, a autoridade de Cristo é questionada. Porque que rei é esse que não se estabelece diante das pessoas com poder? Que Messias é esse que não se coloca diante dos homens por cima? Que Messias é esse que se parece com todos os outros? E Cristo faz a escolha da autoridade e deixa o poder que ele tinha. Se tem alguém que pode se estabelecer diante das pessoas com poder, é Cristo. Ele poderia ter feito isso. Ele não fez. Ele fez a escolha da autoridade. E para legitimar isso, a resposta que Cristo leva para o coração dos fariseus, aqui em João capítulo 10, é o seguinte: a minha autoridade, eu sou o Messias. Sabe por quê? Porque eu sou o bom pastor. A minha prioridade é a autoridade. A minha prioridade é a autoridade que me leva ao coração das pessoas. Eu estou preocupado com as pessoas. Eu não estou preocupado com a instituição. Eu não estou preocupado se hoje é sábado, se hoje é sexta-feira ou se hoje é quinta-feira. Eu estou preocupado que tem uma pessoa precisando de mim. Tem uma pessoa que nasceu cega e nunca viu nada e nem ninguém. E ela precisa da ação do Pai. Essa é a preocupação de Jesus. E ele se coloca diante dos homens e se colocou diante dos religiosos com essa autoridade, a autoridade de alguém que se autodenomina: eu sou o bom pastor. A minha preocupação é com as ovelhas. A minha preocupação é com pessoas. A escolha que eu fiz para o estabelecimento e a legitimidade da minha vida como divina vinda do Pai, o caminho que eu escolhi foi o caminho das pessoas. E é por isso que ele fala o que falou aqui em João capítulo 10. É por isso que ele se autodenomina: eu sou o bom pastor. Os fariseus gostariam de ouvir: eu sou o rei dos reis. Eu sou o rei do império. Era isso que os fariseus queriam ouvir de Jesus. Eu sou aquele que vai se estabelecer, que vai estabelecer a nação de Israel diante de todas as outras nações. Jesus não fez isso. A autoridade de Jesus está na afirmação: eu sou o bom pastor. Eu sou o bom pastor.
E ele precisou deixar isso bem claro para o coração daqueles religiosos. A escolha que ele fez para legitimar a messianidade do seu ministério foi a escolha da autoridade e não a do poder. E para finalizar e trazer alguns desafios para o meu coração, para o coração de cada um de vocês, especialmente para o coração do Juliano e da Adriana, o que significa Jesus se colocar diante dos homens, como se colocou aqui diante daqueles religiosos, se autodenominando, eu sou o bom pastor. A minha prioridade são as pessoas, A forma como eu vou me portar, a relação que eu vou fazer com as pessoas é uma relação de autoridade, não de poder. E o que significa isso? Significa que, e aí está tudo no texto que nós lemos, Jesus se apresenta e se apresentou diante daqueles homens e mulheres e se apresenta hoje diante de nós como aquele que nos conhece e que nos chama pelo nome. A autoridade de Jesus está nisso aqui. Não está no que está escrito no crachá que ele utilizava. Nem utilizava. A autoridade dele está porque ele conhecia e conhece as suas ovelhas e as chama pelo nome. E se tem um desafio para nós e para o nosso ministério pastoral hoje, é esse aqui: conhecer as ovelhas, conhecer as pessoas. Conhecer as pessoas. E não decorar o nome. Chamar pelo nome significa intimidade. Você conhece a pessoa. Você sabe quem é. Se você chega para a pessoa e fala, é o Juliano, eu sei quem é o Juliano. Adriana, eu sei quem é a Adriana. Jesus conhecia as pessoas pelo nome. Não porque ele decorou os nomes, porque ele conhecia as pessoas. E Jesus se apresenta como aquele que nos conduz. Aquele que nos conduz. E a figura do pastor e das ovelhas tem muita relação com essa questão da condução. Da condução. A igreja precisa de uma direção. As pessoas precisam olhar para Jesus e seguir o seu caminho. E Cristo é esse bom pastor porque Ele é o caminho. Ele é o caminho. Ele conduz. E esse é um desafio para todos nós. Para o nosso ministério pastoral, mas para o ministério de todos vocês. Fazer com que as pessoas olhem para Jesus. Olhem para Jesus. Nós somos pastores, e tem vários deles aqui, mas o bom pastor é Jesus. Ninguém deve seguir o Rafael, seguir o Juliano, seguir a Adriana. Todo mundo aqui deve seguir Jesus, assim como nós estamos tentando seguir esse Jesus. E a autoridade desse Jesus está nisso também. Ele conduz as ovelhas. E Jesus é aquele que detém o único caminho para a salvação. Ele é a porta. Ele é a porta para a vida plena. E no nosso ministério, no ministério pastoral do Juliano e da Adriana, esse desafio é latente. Apresentar para as pessoas esse Jesus que detém o único caminho para a salvação. E a gente faz isso pregando o Evangelho. Pregando esse Jesus. Fazendo com que as pessoas conheçam mais Jesus. Porque a salvação é conhecer esse Jesus. Essa é a salvação. E Jesus também é aquele que oferece vida plena. Vida abundante. A gente olha para o nosso mundo e para a geração que a gente vive, as pessoas estão de uma forma desenfreada, buscando, procurando o contentamento pleno para suas vidas. E elas fazem isso de diversas formas. Elas entram em todas as portas para encontrar a satisfação plena. Aquele que detém, o único que detém a vida plena, o único que nos pode trazer a alegria que não acaba, a alegria que não depende de circunstância, o único que pode fazer isso é Jesus.
é Jesus. E a gente precisa, de alguma forma, apresentar esse Jesus para as pessoas. E Jesus também é aquele que nos ama incondicionalmente. E talvez essa seja o maior argumento para a autoridade de Jesus, o amor. O maior. A autoridade tem a ver com amor pelas pessoas. Amor pelas pessoas. E Cristo foi até o fim com isso aqui. Cristo, ele, diante desse amor, ele foi até o fim. Por isso que ele tem toda a autoridade. Ele tem toda a autoridade porque ele foi até o fim no amor. Ele morreu por amor. Ele morreu numa cruz por amor. Ele morreu numa cruz porque ele deixou o seu poder de lado. Ele não precisaria morrer. Ele não precisaria morrer. Ele continuaria sendo Deus. Se ele estabelecesse o seu poder diante das pessoas. O caminho que ele escolheu foi o caminho da autoridade. Ele priorizou as pessoas. Ele conheceu as pessoas. Ele chamou cada um pelo nome. Ele apresentou a porta que dá acesso à vida plena. Ele apresentou o caminho que dá acesso à salvação. E ele fez tudo isso por amor. E ele fez tudo isso e foi até o fim. Até o fim. E a cruz dá a Jesus toda a sua autoridade. Toda a sua autoridade. Porque ele falou e ele fez. E Cristo, esse Jesus, ele é o nosso exemplo de pastor. Exemplo de pastor. Nós como pastores e você como profissional, você busca pessoas bem-sucedidas em cada área, na sua área e nós também, para a gente tê-la como referência. Como pessoas que a gente pode de alguma forma olhar e imitar. A perfeita referência que nós temos no nosso ministério pastoral é Jesus Cristo. Jesus Cristo. Ele que nos ensina como se comportar diante dos desafios que nós temos. Que você, Adriana, você, Juliano, que vocês tenham Jesus Cristo como a referência para o ministério pastoral de vocês, sempre. Sempre. E que vocês, diante dessa encruzilhada, entre se estabelecer diante da igreja e das pessoas pelo poder da instituição, ou se estabelecer diante da igreja e das pessoas pela autoridade do amor, que vocês sempre escolham a autoridade do amor. Porque a autoridade do amor vai priorizar as pessoas. E é isso que Cristo fez. É isso que Cristo nos ensinou. E que seja assim no ministério de vocês. Que seja assim na vida de cada um, cada irmão e irmã aqui presente, que vocês tenham Jesus como referência nas suas relações. Que vocês sempre escolham a autoridade do amor. A autoridade do amor, que preza e que preserva a relação com as pessoas. Que seja assim em nome de Jesus. Feche teus olhos, eu vou orar mais uma vez.